História da comunidade de São Pedro em Cordel. Vamos essa história partilhar, com alegria e gratidão por tantas graças e louvor, e a Deus é amor e comunhão. Por volta do ano de 65, uma grande jornada se iniciou. Seu Cantalício, homem de fé, com Dona Josefa, sua esposa, a evangelização começou. Nos sítios vizinhos reuniu pessoas para junto rezar. Pedra do Navio, Brito dos Marques, dos Lano e dos Vieira. Ele conseguiu ajuntar, e assim foram iniciados primeiros passos da comunidade. Famílias reunidas rezando, com muita felicidade. O mês dedicado a Maria na maior fidelidade. Alguns anos se passou, uma comunidade de frades em Paranatame chegou. Com a ajuda deles, irmãos que a cidade ganhou, a evangelização e a comunidade ainda mais animou. Fortalecida era a evangelização, a catequese e a Eucaristia de Crisma. A pastoral do dízimo não faltava. Em suas filhas, sobrinhas e catequista era a servir como ministra da Eucaristia. Ele e sua esposa se dispuseram. A missa a cada mês em sua casa acontecia, e o povo reunido em torno da Eucaristia louvava e agradecia as dádivas de cada dia. Anos depois, seu Cantalício faleceu, e a evangelização, infelizmente, também esmoreceu. Mas a catequese cá não se esvaeceu. Vendo um bondoso Senhor, havindo um sítio vizinho, se ofereceu, as crianças catequizou, e na escola da comunidade, religião também ensinou. Mesmo por pouco tempo, ele muito semeou. Jandira, filha de seu Cantalício, a pastoral do dízimo deu continuidade, ajudando sua mãe, já bem idosa, a tocar a comunidade. Mas em 2004, um trágico acidente aconteceu, fato que em toda Paranatama entristeceu. Jandira, mulher de fé, seu marido voltava da celebração da ceia do lava-pé, quando a moto que estava chocou-se com um carro do bom frade, com quem tanta amizade cultivava. Uma fatalidade que a muito comoveu, mas um sinal de fé em Deus para quem abriu os olhos e percebeu. Jandira, na Quinta Santa, acidente sofreu. No sábado de Aleluia, o Pai a sua alma acolheu. E quando Frei Juvenal, com o coração dolorido, mas por todos compreendido, as exéquias celebrou.
um acontecido que a toda a comunidade marcou. Depois de tão difícil fato, Dona Josefa ainda tentou, mas a sua idade não mais deixou dar continuidade a belo trabalho que seu marido iniciou. As missas que eram mensais agora passou a ser anuais. Por poucos anos se celebrou, pois ela brevemente partiu para a morada que Deus preparou. Mas a catequese, com a graça de Deus, nunca parou. Dos jovens Heraldo e Luciana foram os que Deus preparou. Terço dos homens, coroinhas, Espírito fez surgir, ministros da Eucaristia, para melhor todos servir. Muitos dons despertou, para a liturgia cantar, gente nunca faltou, até para a capela limpar, uma equipe se formou. Muitos frutos da comunidade já brotou, até que a vida religiosa uma jovem enviou, fazendo jus à terra vocacional que para Natama se tornou. Como também muitos casais tocados foram por Deus abençoados, recebendo o sacramento, agora sim estão casados. Que nunca nos esqueçamos que a catequese é a base, para que a vida da fé, a criança e o adolescente não se atrasem. Comunidade missionária tem a valorizar essa fase, crianças e adultos, jovens e idosos. Caminham juntos, todos muitos esperançosos, sem se tornar ansiosos, de Jesus anunciados. Os fatos maravilhosos, momentos alegres comemorou, mas muitas dificuldades sempre enfrentou. Importante é não deixar, saber sempre perdoar e recomeçar. Diante das dificuldades, força não faltou. Para a comunidade vizinha, Santa Luzinha a caminhar, e juntos agora estão a trilhar a boa nova de Jesus. Veio à terra anunciar, o povo do sítio Muzeiro junto a nós está, para somar e fazer o reino de Deus em nosso meio realizar. O nosso altar, a nossa comunidade não parar, a missão continuar, sucedendo ao Senhor Vardo. Na turma da catequese se iniciou, 2 jovens começaram, há pouco tempo só ele ficou, corajosa, a missão por Deus confiada não parou. Com a ajuda de alguns amigos, a iniciação continuou. Nesse mesmo ano, o grupo de senhoras de muita fé, o terço dos homens e de maio, voltaram a rezar. Indo a pé, depois daquela reza, ainda tinha chá e café. Mas em 2009, a comunidade novamente se catequizou. Ficou Luciana, casou e viajou durante ano e outro estado morou. Porém, para fortalecer a fé de um povo, o terço mariano restou. Em 2012, a mesma retornou e não teve demoras, logo se iniciou. A catequese com base para a comunidade se tornou. Jovem que foram os catequizados, nela semente brotou, e com a ajuda delas também contou. Ainda neste ano, a missão da Mãe Rainha abraçou. A primeira imagem peregrina, Padre Nivaldo enviou, e na escola bem lotada, todo o povo de Deus louvou. Impressionado com a participação, não somente da celebração, mas também de outras missas na região. Muito incentivou o padre para ali se organizarem e a comunidade de fé formarem, e a sugestão foi bem guardada no coração de todos que estavam na ocasião. Quase um ano se passou, em 2013, Padre Marcos André, o bispo, impulsou, e o tempo certo chegou. As 3 jovens catequistas, Letícia, Luciana e Susana, com pouco conversaram, e coragem criaram para o padre procurar. Aquele era o momento de expressar o desejo da comunidade de fé e reanimar. Padre Marcos, com alegria, recebeu, a ideia logo acolheu. Após anos em missa mensal, na escola do sítio aconteceu. Era 16 de março de 2013, o primeira quinta estabeleceu. Recomeçou a caminhada e a comunidade não ficou parada.
A palavra de Deus era proclamada. A cada família, novena era esperada. Novena de Natal, encontros da campanha da fraternidade em toda casa e lugar. Era felicidade. Pastoral do dízimo teve que restituir para toda necessidade os 10% suprir. A festa de São Luís se aproximava ao levar o banner de seu padroeiro. O pároco com toda a comunidade convidava. Era hora de rezar para juntos perceber o santo que por nós iria interceder. Sinal de Deus era bem visível o navio de pedra. Para nós se tornar perceptível, o povo foi a única ao escolher. São Pedro Apóstolo vai por nós interceder, e sobre a proteção de um simples pescador, nas pedras firmes do Senhor, a comunidade surgiu a caminhada com ardor. Neste caminho percebemos o quanto a juventude deve ser valorizada, pois a comunidade é reanimada, sendo por jovens liderado. O conselho se formou e tudo aos poucos o Espírito se reorganizou. Chegou a hora de construir uma capela para o povo e reunir, a Eucaristia celebrar e a palavra refletir. Em 2015 a obra começou, e sobre a liderança do novo pároco, Padre Valdevan, que muito incentivou, e ao mesmo ano inaugurou. Mesmo antes de estar terminada, a Santa Missa foi celebrada e a obra, com a ajuda de todos, estruturada. Agora era muito festejada. Para somar e fazer o reino de Deus, nosso meio se realizar. No atual pároco já muito nos ajudou o Padre Antônio, com sabedoria, em muitos momentos nos guiou. Fica nosso agradecimento a Deus que nunca nos faltou, e com um bom sacerdote nossa cidade sempre abençoou. Nossa Mãe Maria Santíssima sempre por nós intercedeu. Junto a São Pedro e Santa Luzia, nossas necessidades acolheu. E agora Santa Luzia intercede por cada devoto seu. Neste momento também, memória queremos fazer, com saudade queria permanecer, de Dona Alice, que há em um mês que o céu foi conhecer. Mulher que com o terço ajudou a comunidade, não esmoreceu, e com os benditos que cantava, fazia nosso coração arder de sua fé e simplicidade, não iremos esquecer. Como não agradecer a bondade do Senhor, que fez a semente crescer em nossa simplicidade. Nossa comunidade ainda tem muito a aprender. Que Deus nos ajude, concedendo força e saúde para ser chamados a entender com gratidão o passado, olhar o presente, aproveitar, com a esperança o futuro aguardar. Crescer na união e na missão, na escuta da palavra, na partilha do pão, que a graça de Deus vive sempre em comunhão, e o projeto de Deus a cada dia nos realizado. Pronto, aqui foi Dom Paulo, eu como coordenadora da comunidade, contei um pouco de nossa história. Vou dizer uma palavra também para vocês. Eu gostaria de começar invocando o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossas famílias, vem iluminar. As comunidades, vem iluminar. Um buzeiro, vem iluminar. Pedra do navio, vem iluminar.
Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Santa Luzia, Rogai por nós. podem se sentar um pouquinho. Minhas irmãs, meus irmãos, eu queria deixar uma palavra de gratidão e de incentivo a vocês. Gratidão por tanta bondade, tanto acolhimento, tanta beleza que eu tenho vivido durante esses dias. Em cada comunidade em que a gente chega, o acolhimento é tão belo, a alegria é tanta. Eu quero então agradecer por isso. Mas a segunda coisa é uma palavra de incentivo a vocês, para que vocês permaneçam firmes na caminhada, nunca esmoreçam, não percam a alegria de servir aos outros, não percam nunca o desejo. Vocês viram aqui na história que houve momentos em que a fé esmoreceu um pouquinho, né? Mas o bonito é perceber que logo depois se retomou a caminhada. Houve acidente, houve morte, houve esfriamento no caminho, mas sempre o Espírito Santo de Deus suscita homens e mulheres para continuar a mesma caminhada. Eu digo isso porque, olhando para a história de São Pedro, é exatamente isso que a gente encontra. São Pedro na Bíblia é um personagem muito rico, e ele é marcado pela força da fé, mas ao mesmo tempo pela ambiguidade, pela fraqueza. Vou só lembrar duas cenas em que São Pedro fraquejou. Numa cena, Jesus estava caminhando sobre as águas e Pedro disse: Senhor, eu quero também caminhar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, desce da barca e vem. Pedro começou a caminhar, mas não tinha fé profunda. E o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. Jesus disse: rapaz, deixa de ser fraco na fé, cabra safado. Está fraco demais. Homem fraco na fé. Homem fraco na fé. Reaviva a fé, reaviva a esperança, Pedro. Pedro então toma coragem, segurou na mão de Jesus, entrou de volta para a barca e retomou a caminhada. Mas naquele dia ele não foi capaz de caminhar como Jesus. Noutra ocasião, Pedro fez uma profissão de fé muito bonita. Disse: olha, verdadeiramente tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então aproveitou para falar daquilo que ia acontecer a ele em Jerusalém. O Filho do Homem está subindo para Jerusalém. Os sumos sacerdotes e doutores da lei vão matá-lo, vão pregá-lo na cruz, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Sabe o que é que Pedro disse para Jesus?
Jesus, que isso não te aconteça. Deixa de ser bobo, rapaz. Não suba para Jerusalém, não. Esse negócio de morrer na cruz não dá certo. Jesus responde de modo muito duro a Pedro. Jesus disse: Pedro, tu não pensas como Deus, tu pensas como homem. Afasta-te de mim, Satanás. Olha que palavra dura. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas tu pensas as coisas dos homens. A palavra Satanás significa acusador, aquele que tenta desviar a gente do caminho da fidelidade. De fato, naquela hora, Pedro está agindo como adversário. Acusador e adversário, é isso que significa Satanás. Naquela hora, Pedro está agindo como adversário. É por isso que Jesus o repreende. Ao mesmo tempo, Pedro foi capaz de testemunho de fé muito bonito. E qual foi o maior testemunho de fé de Pedro? O maior de todos, a sua morte na cruz. Pedro também morre na cruz como Jesus. No tempo da perseguição de Nero, na década de 60, em Roma, Pedro foi denunciado e ele foi morto na cruz. Na hora de morrer na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Se for possível, eu gostaria de ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então aquele homem cheio de fraqueza, com pouca fé, que no primeiro momento era fraco, ele foi capaz de guiar a igreja, conduzir a igreja na unidade, confirmar a igreja na mesma fé e, sobretudo, doou a sua vida por causa de Cristo. Assim é a nossa caminhada, minhas irmãs. Assim é a nossa caminhada, meus irmãos. A gente fraqueja em alguns momentos, age como estúpido, negando a fé em Jesus. Mas o importante é a gente manter a fidelidade para ir até o fim. Se for preciso, morrer com Jesus, mártir, como São Pedro, também Santa Luzia. Santa Luzia morreu mártir, porque manteve a sua fidelidade até o fim. E aqueles que mataram São Pedro, aqueles que mataram Santa Luzia, cadê esse povo? Ninguém mais lembra deles, sabe nem o nome. Por quê? Porque eles passaram pela história com um gesto de ódio. São Pedro e Santa Luzia passaram pela história com um gesto de amor, com um gesto de entrega da vida por causa de Cristo e do seu Evangelho. Deixo então esta palavra de incentivo, de encorajamento. Levem adiante essa missão tão bonita. Levem adiante essa missão tão bonita que vocês carregam no coração. Inspirados, iluminados, apoiados pelo testemunho e pela intercessão de São Pedro e de Santa Luzia. Deus os abençoe, os proteja e os guarde sempre. E agora de pé vamos rezar para pedirmos a bênção e a proteção de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus, sejam muito felizes, muito abençoados. Coragem, força e esperança para levar a missão adiante. Amém. Então, cumprimos uma pequena lembrança em nome de toda a comunidade para Dom Paulo. Fátima vai entregar. E como é o último dia de Padre Antônio em nossa comunidade, a gente comprou também uma pequena lembrança em agradecimento por todos esses anos que ele ficou conosco. Que Deus abençoe ele. Então, eu, em nome de toda a comunidade, muito obrigado pela visita de Dom Paulo. Que o Senhor sempre esteja com você e sempre fique por nossa comunidade. Vamos tirar a foto agora. Uma foto da comunidade toda. Comunidade Pode juntar mais. Vai, Giovana.